Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, e hoje a gente vai falar aí de um erro técnico, um erro de direito administrativo que eu encontrei na série O Mecanismo, que está no Netflix, uma série bem interessante. Pessoal, você deve estar pensando assim, Gustavo, você é um cara muito chato, né? Tá vindo a série ali e tá pensando, na verdade, em direito administrativo. Mas a gente que tá o dia a dia mexendo com isso, não tem como a gente não ver um detalhe ali e não chamar a nossa atenção. Inclusive, às vezes eu tô conversando aí com amigos, em churrasco, não sei o quê, o cara fala assim, esse Detran é um órgão muito sugador do nosso dinheiro. Aí eu penso, Detran não é órgão, Detran é uma entidade autárquica, uma entidade de administração indireta. Só que eu não falo nada, mas dá aquela pontadinha na gente ali. Outra coisa que eu vejo muito na mídia, já mandei até e-mail para a Globo e para as emissoras, quando fala assim, o ministro tal foi demitido. Isso está errado, pessoal. Carga em comissão não tem demissão. Carga em comissão, ou ele pede exoneração, ou se ele vai sair em caráter punitivo, qual que é a sanção? Destituição de carga em comissão. Então essa história de o ministro entregou a sua carta de demissão. Não tem isso, ele não entrega a carta de demissão. Ele faz um pedido de exoneração do seu cargo em comissão. Simplesmente isso. Agora, ele ser demitido porque a autoridade não gostou do trabalho dele, não tem. Se quisesse, na verdade, tirar por uma sanção, tinha que abrir um PAD, igual é um procedimento normal de PAD, e no final, se fosse aplicar a sanção, sair, no caso de punição, era destituição do cargo em comissão. Então, o cargo em comissão, ou ele sai mediante exoneração, ou porque ele pede para sair, ou porque a autoridade exonera, mas não é punição, ou se for sair do cargo em comissão, sai mediante aí a destituição do cargo em comissão. Então são algumas coisas que a gente vê na televisão, vê na mídia, vê nos jornais, vê no dia a dia, que a gente cabe chamar a atenção para esclarecer. E o que eu encontrei de erro técnico aí na série lá, que é o Mecanismo, que está na Netflix? A série começa com um primeiro delegado apurando ali as questões da Operação Lava Jato, que só foram realmente vir à tona anos depois. Esse delegado começa a fazer a investigação e começa a incomodar algumas pessoas. E aí descobrem, começam a incomodar algumas pessoas, começam a dar aviso, para com isso, você vai sofrer sanção, para com isso, você vai sofrer tal coisa. Ameaçam até uma remoção com caráter de punição, isso não pode acontecer, porque a Lei 8.112 fala que a remoção não pode servir para punir servidor da Lei 8.112. Aí acaba que depois ele é aposentado. Aí falam inicialmente em aposentadoria compulsória, que é o que dá a entender no começo, e lembrando que servidor não tem como sanção a aposentadoria compulsória. A aposentadoria do servidor de forma compulsória é quando ele atinge uma certa idade, que hoje para os cargos no geral é a idade de 75 anos de idade. Mas ele faz a idade, ele vai ser aposentado compulsoriamente. Para o servidor, de modo geral, da Lei 8.112, não tem aposentadoria compulsória como punição. Fechado? Mas aí depois a série esclarece e ele é aposentado por uma questão, parece que é aposentadoria por invalidez. E aí aposentou por invalidez, tudo bem, não tem a capacidade física, mental para exercer o cargo mais, ele pode aposentar por invalidez. Mas na série nem tentaram fazer uma readaptação. Podia colocar em outro cargo, talvez compatível com o cargo anterior. Tudo bem, isso passou. Mas qual foi o erro que eu notei? Ele foi aposentado pela Polícia Federal, que é regime jurídico único da Lei 8.112. Então, ele tem que ser aposentado, naquele caso ali, e ter os benefícios do regime dos servidores. Só que ele foi buscar o seu benefício junto ao INSS. Tá errado isso, pessoal. Só vai aposentar pelo INSS, que é o Regime Geral da Previdência Social, quem é segurado da Lei 8.213, que é um número de pessoas que está segurado pelo Regime Geral da Previdência Social. Delegado de Polícia Federal, servidores públicos federais vão seguir o regime de Seguridade Social que está na Lei 8.112.
Então ele não tinha nada que ir até o INSS buscar o benefício dele, pegar fila no INSS, mas eu entendo também que a série tem que dar ali um glamour na série, tem que falar que o cara sofreu, que ele ficou com a aposentadoria muito baixa e tal, pegou fila, foi maltratado, a pessoa lá, a atendente, zombou da cara dele, tratou ele como se fosse um qualquer um. Isso acontece, mas naquele caso ali, já que ele aposentou, no caso, por invalidez, ele tinha que ir até o órgão dele, Polícia Federal, no setor de RH, para verificar qual o valor do seu benefício e não ir até o INSS. Então, esse foi o ponto que eu achei de equívoco, de direito administrativo na série. Mas isso aí é só uma coisa que alguns vão perceber, quem é mais chato como eu, acaba percebendo. Outro filme que eu assisti, brasileiro, que é Assalto ao Banco Central, tinha um delegado da Federal, que era uma delegada e um delegado, que era o ator da Globo, fugiu o nome agora, mas ele é um ator que, na verdade, ele também já tinha quase 80 anos e estava trabalhando como delegado da Federal. E aí ele apurou o crime, descobriu o crime e teve no final como sanção a aposentadoria compulsória. Aposentaram ele compulsoriamente do cargo, que também foi um equívoco. E outra, nesse caso então, no assalto ao Banco Central, se ele já tinha mais de 80 anos praticamente, como que ele estava na função de delegado? Porque na época do filme, a aposentadoria compulsória era com 70 anos, hoje é 75. Então se ele já tinha mais de 70, nem poderia estar na função. Aí depois que ele conseguiu descobrir e desvendar o crime, ele fala, fui aposentado compulsoriamente, né? Como se fosse uma punição. Lembrando que para servidor público, Lei 8.112, a aposentadoria compulsória não é punição. Quando ele faz a idade hoje, que é 75 anos, ele será aposentado de forma compulsória. E lembrando também aqui que na Lei 8.112 não tem remoção como finalidade punitiva. Servidor pode pedir a remoção, pode ser removido de ofício, mas não pode ter caráter punitivo na remoção. Se tiver caráter de punir na remoção, é desvio de finalidade e esse ato será um ato nulo. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa sugestões aí de vídeo para a gente poder comentar para vocês e ficamos aqui e até um próximo vídeo aí com mais direito administrativo.